Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Esse aqui é o nosso canal de estudo, da Comunidade Leste. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e é um prazer ter você aqui comigo para mais uma semana. Você que está nos acompanhando, estamos vivendo aí, aprendendo sobre um panorama bíblico, todos os livros, desde lá de Gênesis. Hoje nós estamos na 15ª aula. Nós vamos falar sobre o livro de Provérbios, o 20º livro da Bíblia. Então, se você chegou nesse vídeo aqui, talvez procurando aí no YouTube, ou recebeu o link de alguém, foi encaminhado por algum amigo, algum conhecido, familiar seu, pode voltar lá nos nossos vídeos, aqui nesse canal no YouTube, você vai encontrar os outros livros da Bíblia até aqui. Tá bom? Já está gravada a aula. Só dando um recado para vocês, aqueles que pediram a apostila fica pronta. Provavelmente essa semana, acredito que até sexta-feira a gráfica nos entrega. E aí então eu vou distribuir para você a apostila, tá bom? Bom, posso orar? Se você pode comigo, feche teus olhos onde você está, Pai. Obrigado por mais uma semana. Nós queremos louvar o teu santo nome, engrandecer a tua majestade, porque o Senhor é digno, Senhor Pai, do nosso louvor, da nossa honra, da nossa gratidão. Pai, nós estamos aqui com o propósito de aprender mais do Senhor, de aprender mais acerca da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós, e aí conhecendo, aplicar na nossa vida, porque esse é o teu desejo. Pai, nos ajude, Senhor, a aprender, a compreender, abra nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto, Senhor Pai, para que possamos entender de forma racional aquilo que o Senhor quer, os teus estatutos, o conhecimento que o Senhor tem através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você pode, se você também quer fazer isso, compartilha esse link com alguém, copia aí o link do YouTube e manda para os seus grupos, seus familiares, amigos, porque a aula de hoje está riquíssima, viu? A aula de hoje, assim, eu fiquei bem encantado quando Deus foi me dando aqui a direção da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o livro de Provérbios, inclusive no meio da aula eu quero falar sobre algo que nós vamos fazer no mês de agosto, baseado no livro de Provérbios. Vai ser bem legal, tá bom? Bom, antes disso, antes de começar a aula, tá vendo essa caneca aqui, caneca da Escola Bíblica? Eu vou sortear ela, nós vamos sortear, você vai poder tomar seu café da manhã na caneca escrita Escola Bíblica Nazareno. Todos aqueles que curtirem o vídeo e escrever aí, ó, eu quero a caneca, eu quero participar da caneca. Se você escrever na próxima aula, durante a aula, nós vamos colocar o seu nome num lugar, dentro dela mesmo, e nós vamos fazer um sorteio e você vai poder ganhar essa caneca, tá bom? Então, como que eu faço para participar? Escreve aí nos comentários, eu quero participar do sorteio da caneca, ou eu quero. Só qualquer comentário seu, você vai ver que eu vou pedir para você fazer comentários no meio da aula. Qualquer comentário seu, quem comentar na aula de hoje, vai estar participando do sorteio da caneca, beleza? Bom, vamos lá então para a aula, que é o que importa aqui. Nós estamos na aula de número 15ª aula, Nós vamos falar sobre o livro de Provérbios, que é o 20º livro da Bíblia, que tem como estilo, característica, um livro poético, Lembra que nós falamos que são 5 livros poéticos? Nós já falamos de Jó, de Salmos, e agora nós estamos falando de Provérbios, que também é um livro poético, beleza? Bom, são 3 livros da Bíblia, conhecidos como literatura de sabedoria. Entre eles está Provérbios, Então um deles é Jó, outro dele é livro de Provérbios, que é o que nós vamos falar hoje, e outro dele é Eclesiastes, que nós vamos falar nas próximas aulas. Todos tratam da mesma pergunta: que mundo é esse que estamos vivendo? Em síntese, o resumo do livro é uma pergunta: que mundo é esse que nós estamos vivendo? E como o que fazer para vivermos bem nesse mundo aqui? Esse mundo que está dominado pela corrupção, nesse mundo onde jaz do maligno, onde o mundo caído, o que nós fazemos para viver bem nesse mundo? Então, esses livros vão trazer a resposta. Nós já falamos de Jó e agora nós vamos falar de Provérbios, tá bom? O significado da palavra provérbio, se você ir lá no dicionário, se você pegar o seu Google aí agora e digitar o significado da palavra provérbio, você vai encontrar isso. Na Bíblia,
pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar, exortar. É um pensamento, é uma máxima, tá? Então essa é a tradução aí, é o significado da palavra provérbios. Bom, o autor de provérbios foi o rei Salomão. Ele escreveu a maioria dos provérbios. O provérbios de número 30 foi escrito por Agur e o provérbios de número 31, capítulo 31, foi escrito por Lemuel, tá? Mas a maioria deles foi escrito pelo rei Salomão. Então a data que ele foi escrito, imagina-se ser durante a vida do rei Salomão, que foi de 931 a 971 a.C., tá? Essa foi a data. Então, lembrando os autores, a Bíblia nos mostra que são 3, Salomão, Agur e Lemuel, tá? Bom, Salomão era um homem mais sábio, é o homem mais sábio do mundo, tá? Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim, ó, Deus dizendo, tá? Farei o que pediste. Lembra que nós já aprendemos lá que Salomão não pediu riqueza, não pediu para vencer os seus inimigos, ele pediu sabedoria. Quando Deus chegou para ele e me disse, peça o que você quer, ele pediu sabedoria. O Senhor responde, diz assim, ó, farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Ou seja, antes de Salomão não teve ninguém mais sábio que ele, e depois de Salomão, segundo a Bíblia, também não haverá. Então é o homem mais sábio do mundo, né? Bom, Provérbios, se eu pudesse resumir aqui com as minhas palavras, né, o que Provérbios é? Ele é um livro que traz um conhecimento empírico, né? O que é o conhecimento empírico? Não é o conhecimento que eu adquiro através apenas de livros de literatura, através de uma faculdade, através de conhecimento escolar. Não, o conhecimento empírico, ele está relacionado com o conhecimento vivido, com algo que eu experimentei. Então é como se você tivesse sentado num banco do lado do seu avô, do lado da sua avó, e eles estivessem dando conselhos acerca da vida. Olha, meu filho, faça isso. Porque ele já viveu anos, ele viu como a vida funciona em alguns aspectos e ele te transfere aquela sabedoria, né? Sabedoria transferida. Então, esse livro é um livro de sabedoria. Nós vamos ver aqui, ele trata diversos temas, diversos, sobre finanças. Bom, nós vamos falar já já. Tá? A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honra. Ela torna a vida mais agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Olha só, os atributos aí, né, os benefícios da sabedoria. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria, o Senhor criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. Isso está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Então, é isso que nós vamos aprender nesse livro. Como viver melhor, como viver bem, né? Como alcançar riquezas e honras. Inclusive isso o texto diz. Ela torna a vida mais agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Então, uma pessoa sábia, nós já falamos aqui, é diferente de uma pessoa inteligente, uma pessoa que entra na escola, no estudo, começa a conhecer a ciência, né? Começa a conhecer ali o estudo, e a pessoa estuda sobre ciência, sobre matemática, sobre geografia, história, isso é uma pessoa inteligente. A pessoa sábia é diferente, tá? Não existe sabedoria plena longe do Senhor. Por mais que você conheça alguém que fala, essa pessoa é sábia, mas ela é ímpia, ela não serve a Deus. Ela pode ser sábia, eu conheço algumas pessoas que têm bastante sabedoria e não são servos de Deus, porém a sabedoria plena, a sabedoria completa, ela vem do Senhor, porque diz lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor, ou seja, temer a Deus, é o princípio, é o começo da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. Então, ou seja, para eu adquirir a sabedoria plena, começa com temer a Deus. Começa com reconhecer Deus
como o meu Senhor, né? Eu temer Ele, eu ter temor, não é medo, tá? É o respeito, é saber Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Bom, falado isso, já passamos aí 10 minutos de aula. Hoje nós vamos tratar então alguns provérbios principais. Ao meu ver, vamos falar sobre o que os provérbios falam. Nós vamos começar aqui, então, com alguns ditos, uma curiosidade, alguns ditos, né, ditados populares que talvez você conhece, que são inspirados na Bíblia. Tem vários outros que estão em outros livros, tá? Aqui eu me concentrei aos ditos populares, né, aos ditados aí que você escuta no dia a dia, que estão baseados, que tem um fundo bíblico, né, uma verdade bíblica por trás, tá bom? Bom, você já ouviu aquele dito popular que diz assim, ó, quem dá aos pobres empresta a Deus? Já ouviu? Escreve aí se você já ouviu. Inclusive, eu quero pedir para você, se você conhece algum desses ditados populares, escreve aí, por favor. Então tem um Provérbios, capítulo de número 19, versículo 17, que diz assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então observa que esse dito popular tem um fundo bíblico, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Bom, certamente você também já ouviu aquele outro dito popular que diz assim, ó, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Já ouviu isso? Isso também tem um fundo bíblico. Está lá em Provérbios, capítulo 13, apesar de ter outro livro também, mas em Provérbios fala assim, ó, aquele que anda com o homem sábio será sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Então olha só que pérola para a nossa vida. Você quer ser sábio? Ande com os sábios. Você quer ser alguém espiritual, que quer ter um conhecimento bíblico? Ande com quem é espiritual. Você quer ser bem-sucedido? Ande e procure conselhos de quem é bem-sucedido. Né? Se você quiser ser destruído, ser tolo, ande com tolo. Então aqui nos mostra por que nós devemos escolher com quem andamos, escolher o nosso meio, né? As pessoas que nos influenciam. Uma vez eu ouvi, faz muito sentido, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. As nossas atitudes falam muito do que aquilo que nos cercam. Né? Salmo de número 1, nós falamos na aula passada, né? Aquele que se assenta, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor. Lembra que nós falamos isso? Olha só, outro provérbio que diz assim, ó, o homem violento persuade o seu companheiro e guia por um caminho ruim. Também tem a ver com amizade. O homem que é violento, que é maldoso, ele persuade você. Talvez as tuas atitudes são baseadas nas pessoas que te rodeiam. Talvez não, com certeza. Pode prestar atenção. Você faz aquilo que o seu meio dita. Então, conselho bíblico para você. Ande com pessoas sábias. Procure o conhecimento. Procure pessoas que vão... Minha mãe, quando eu era menor, ela dizia assim para mim, eu não entendia muito bem, mas hoje eu vejo que é um conselho bíblico. Minha mãe falava assim, filho, você precisa andar com alguém igual ou melhor que você. Nunca menor, nunca para baixo, nunca pior. E eu falava, nossa, minha mãe, ela é intolerante, né? Eu pensava, minha mãe é preconceituosa. Por que eu não posso andar com alguém pior que eu? Poxa, isso é preconceito. Não, é sabedoria. Eu preciso andar com alguém igual ou melhor que eu, porque eu vou me tornar melhor. Amém? Isso é um conselho bíblico, tá bom? Então, existem frases conhecidas no meio cristão que são frequentemente confundidas com versículos. Porém, nem todos os ditados populares no meio evangélico têm esse fundo bíblico, tá? Mas alguns que estão sim na Bíblia, o fundo, né? Um princípio bíblico. Vamos lá mais alguns. O pouco com Deus é muito, e o muito com Deus será nada. Já ouviu esse? Escreve aí para mim. Tem um provérbio também que diz isso, provérbio de número 15, versículo 16, que diz assim, ó, é melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Isso aqui é muito verdade. É melhor ter pouco, nós queremos ser abastados, né? Mas olha, é melhor ter pouco
com o temor do Senhor, ou seja, com Deus no coração, do que ele tem grande riqueza com inquietação. Queridos, o maior índice de suicídio mundial está entre a classe média alta para a classe alta. Dificilmente você vai ver um pobre se suicidar. Dificilmente você vai ver uma pessoa que trabalha, né, que tem seus dias ocupados, se suicidar. Ou seja, esse versículo é verdadeiro. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Quantos ricos ou pessoas de classe média você conhece que têm bons carros, boas casas, mas nunca estão satisfeitos? Existe uma inquietação dentro dela. Então esse provérbio é um provérbio que vem direto ao nosso coração. Mais outro ponto, né? Outro dito popular: Deus ajuda quem cedo madruga. Você já ouviu isso? Olha, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem um Provérbios também que traz esse fundo, né, de verdade, que está lá no capítulo 6, versículo de 6 a 8, que diz assim, ó: observa a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem quem governa sobre ela. E ainda assim ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta os seus alimentos. Ou seja, olha, vai ter com a formiga, observa a formiga, preguiçoso. A formiga está o tempo todo trabalhando. A formiga está o tempo todo lá, acorda cedo e começa a cortar, a migrar, a levar, a colher. Então, né, o dito popular diz: Deus ajuda quem cedo madruga. E aqui esse Provérbios traz essa verdade bíblica para nós. Bom, vocês já ouviram aquele para a gente terminar aqui essa curiosidade dos ditos populares? Você já ouviu aquele que diz assim, ó: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Tem um fundo bíblico, não com essas palavras, mas tem um fundo bíblico, que diz lá em Provérbios também, capítulo 29, versículo 1. Diz assim, ó: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ou seja, o homem que por diversas vezes a palavra chega no coração dele, ele é repreendido, ele é avisado, ele é aconselhado no amor e ele endurece a cerviz, ou seja, ele não se prostra, né? Ele não reconhece a palavra do Senhor, não reconhece o Senhor, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então ele vai ser quebrantado, em algum momento vai acontecer algo que vai trazer dor e aí ele vai precisar buscar o único que é capaz de nos aliviar a dor. Amém? Por isso que tem esse dito popular: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Bom, aqui agora nós vamos entrar, já estamos aí 18 minutos de aula, temos muito conteúdo para falar, eu vou tentar aqui sintetizar e resumir um pouco, mas tem muita coisa para falar, mas nós vamos conseguir. Bom, o tema principal tratado em Provérbios, nós vamos falar alguns dos temas principais aqui. O primeiro deles é o valor da sabedoria. Para mim é o foco principal do livro, tá? Para mim. Isso aqui é o foco principal do livro. Você vai encontrar vários provérbios focando aí a sabedoria, em adquirir a sabedoria, dizendo para mim e você, olha, adquiram sabedoria, né? Provérbios destaca repetidamente a importância da sabedoria, incentivando nós, os leitores, a buscar e valorizar a sabedoria divina, tá? Você vai encontrar isso lá em Provérbios 2, versículo 6, Provérbios capítulo 4, versículo 7, Provérbios capítulo 9, versículo 10, todos textos que trazem esse valor da sabedoria e por que nós devemos aprender provérbios, tá? Outra coisa, né, que traz para nós, outro tema principal que Provérbios traz para nós, é um discernimento moral. O livro, né, nos instrui sobre a importância de discernir entre o certo e o errado, promovendo um estilo de vida ético e moral. Você vai encontrar isso lá no capítulo 2, versículo de 9 a 15, no capítulo 4, versículo de 25 a 27. Eu queria ter tempo para a gente poder ler esses versículos aqui, mas nós vamos fazer algo, depois você vai entender que nós vamos fazer todos os capítulos ponto a ponto. Bom, outra coisa, outro tema principal que o livro nos traz é humildade e temor do Senhor.
Então, Provérbios ensina que a humildade é o temor e o temor do Senhor são fundamentais para a vida sábia e abençoada. Né? E você vai encontrar isso lá no capítulo 15, versículo 33, ou no capítulo 22, versículo 4. Outro tema principal do livro de Provérbios, aqui ao meu ver, é o controle da língua. Fala vários textos sobre como nós devemos controlar a nossa língua. Há uma ênfase significativa na importância de controlar a língua e falar com sabedoria, né? Refrear a nossa língua. Então, Provérbios 10, 19 vai dizer sobre isso. Provérbios 15, de 1 a 2, também vai dizer isso. Se você puder anotar isso que eu estou falando, anota aí para você ler depois. Provérbios de número 17, versículo 28, também vai dizer isso. Outro tema principal, outro ponto que o livro de Provérbios aí aborda bastante é sobre relacionamentos saudáveis, né? Sobre termos aí, relacionamentos, nós já falamos um pouco sobre isso. Provérbios oferece conselhos valiosos sobre amizade, casamentos e outros relacionamentos, destacando a importância de escolher parceiros sábios. Está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 20, capítulo 18, versículo 22 e capítulo 27, versículo 17. Então, se você é jovem ou se você já é maduro, está procurando um companheiro, uma companheira para passar os seus dias, para se casar, para ter aí como seu esposo, como sua esposa, não deixe de ler esse texto, esses textos que eu falei aqui, porque ele nos dá conselhos valiosos sobre casamento, amizades e outros relacionamentos, como escolher, né, os companheiros sábios, amém? Outro ponto principal, e aqui nós vamos encerrar essa parte, que Provérbios diz também, é sobre o trabalho dedicado. O livro encoraja o trabalho diligente e honesto, mostrando que o esforço e a dedicação são fundamentais para o sucesso. Né? Provérbios 6, capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, do 6 a 11, capítulo 10, versículo 4 e capítulo 14, versículo 23. Então, esses aqui são alguns dos pontos principais, ao meu ver, que o livro de Provérbios traz aí para nós. Sem contar que fala várias outras coisas. O livro de Provérbios vai tratar sobre trabalho, sobre riqueza, sobre companheiro, como nós já falamos, sobre refrear a língua, sobre administração, sobre emprestar dinheiro, vai falar sobre como administrar negócios, como cuidar de funcionários. É assim, ó, é riquíssimo Provérbios, é riquíssimo. São 31 capítulos que, se você ler e meditar, não apenas ler, trazer para a sua vida, certamente você vai ter uma vida mais agradável, tá bom? Quer ser sábio, quer viver aí aquilo que Deus tem para você, leia Provérbios. Bom, e aqui eu coloquei alguns provérbios, alguns textos que talvez você não imaginava que tinha na Bíblia. Talvez você falava, nossa, eu nem sabia. Alguns de vocês sabem que tem um pouco mais de conhecimento, mas vários de vocês eu tenho certeza que não sabiam que isso era bíblico. Não sabia que a Bíblia tratava inclusive esse tema. Isso está lá em Provérbios. Por exemplo, não seja como aqueles que com aperto... Está lá em Provérbios 22, versículo 26 e 27. Olha o que diz. Não seja como aqueles que com aperto de mão empenham-se com o outro, ou seja, dão sua palavra a outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Então, olha só o que o Senhor aqui, através do sábio, né, está nos ensinando. Olha, não seja fiador de ninguém se você não tem condição de pagar aquela dívida. Então, vamos imaginar que um amigo seu, um parente seu, chegou para você e disse assim, olha, eu estou financiando um carro. Eu vou pagar uma parcela de R$ 1.200, mas eu preciso de um fiador. Você pode ser meu fiador? E aí você, talvez por não conseguir dizer não, talvez você por ter muita amizade ou por ser um parente próximo, não, eu vou ser teu fiador.
Aí aquela pessoa não paga. Isso vai trazer problema para você. A palavra diz assim, ó, se você não consegue pagar essa dívida, não seja fiador. Porque você vai ficar aí devendo, correndo o risco de perder até a cama que você dorme. Por quê? Porque o banco vai vir tomar algo que é seu. Então é melhor que quando você for fiador de alguém, então você vai pensar assim, ó, eu dou conta de pagar essa dívida se essa pessoa não pagar? R$ 1.200, que é a parcela desse carro, vai comprometer o meu orçamento? Vai, então não seja fiador. Ah, não vai, eu dou conta de pagar, beleza. Aí tudo bem, aí você vai orar a Deus, pedir a direção e Deus vai te responder se deve ficar fiador ou não. Do contrário, querido, não faça, é um conselho bíblico, não é do pastor, é um conselho de Deus aqui através da vida do sábio. Muitas vezes nós fazemos isso, eu mesmo, na minha juventude aí, logo quando eu fiz 18 anos, emprestei cheque para familiares meus e o meu nome ficou restrito, sujo, por conta de emprestar cheque para pessoas que não pagaram. Eu me lembro que eu cheguei a ter 31 cheques devolvidos quando eu fiz 18 anos. Estou aqui abrindo meu coração para você. Meu Deus, eu me lembro daquilo. Eu falei, eu padeci. Eu acho que eu levei uns 3 anos para recuperar aquele cheque, para pagar. Paguei todos, com a graça de Deus. Eu paguei todos, mas foi difícil. Eu deixei de ter coisas, deixei de viver coisas para pagar dívidas que não pagaram. Então, se eu tivesse conhecido esse versículo bíblico antes e aplicado, outro texto também que diz sobre isso, Provérbios 17, 18, diz assim, ó, o homem falto de entendimento, ou seja, o homem sem entendimento, compromete-se ficando por fiador na sentença do seu amigo. Ou seja, o homem que não tem entendimento, aquele que não conhece, vai lá e fica, não, põe lá, eu vou fiar para você. Eu vou fiar para você, não tem problema não. Esses dias eu estava num lugar, que eu não quero dar detalhes aqui, e uma pessoa falou assim para mim, olha, tal pessoa financiou um apartamento e eu estava num dia, tinha tomado uma cervejinha e essa pessoa me ligou pedindo para ser fiador. E como eu tinha tomado uma cervejinha, eu mandei meus documentos na hora. Não, eu vou ser fiador teu. Depois eu vi o que eu fiz e agora é um financiamento de 30 anos. Eu fiquei quieto, eu só ouvi, não falei nada, né? Não falei o que a palavra diz, até porque não é uma pessoa que segue, né, ao Senhor, que reconhece o Senhor, que tem o temor do Senhor, então nem adianta falar de Bíblia. Mas eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, como que a falta de sabedoria nos coloca em encrenca, querido. Muitas das situações que nós vivemos difíceis hoje é porque não agimos com sabedoria, nos colocamos em encrenca, né? Então, se você ler o livro de Provérbios, você vai se livrar de várias delas. Lembra que nós falamos no começo? Nos ajuda a ter uma vida mais agradável. Bom, outro Provérbios que diz assim, ó, a mulher bonita, mais indiscreta, é como o anel de ouro em focinho de porco. Olha isso, Provérbios 11, 22. A mulher bonita, cheia de beleza, mas indiscreta, é como o anel de ouro em focinho de porco. Infelizmente, hoje nós vivemos aí na ditadura da beleza, né? Criada pela indústria da moda, da aparência, às vezes unhas perfeitas, cabelos impecáveis, rosto angelical, corpo escultural, podem esconder um caráter defeituoso. Então, olha só o que a palavra está dizendo. A mulher bonita, mas indiscreta, ou seja, sem caráter, é como um anel de ouro muito valioso, mas no focinho de um porco. Não vale de nada. Né? A aparência, às vezes você olha para uma mulher lá de boa aparência, que está falando da mulher, mas também para o homem, mas do que vale? Não tem caráter nenhum. Não tem nada bom dentro da pessoa, só o corpo escultural. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Pessoas que têm boa aparência, se vestem bem, usam boas roupas, boas maquiagens, cabelos impecáveis, mas abre a boca, só fala abobrinha. Então aqui o sábio está nos alertando, a mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro no focinho de porco. Tá? Tem outro provérbios também que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei no meu esboço aqui, que esse eu também queria ler, mas senão eu te falo ele aqui.
Eu acho que eu não coloquei. Eu não coloquei, mas é um provérbio que eu queria também compartilhar com você. Que diz assim: é melhor o homem morar num quintal do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Ou seja, é melhor um homem morar num quintal do que morar dentro de casa com uma mulher briguenta. Quem suporta viver com uma mulher briguenta? Então olha só o que o sábio está dizendo. É melhor que o homem viva num quintal do que morar dentro de casa com uma mulher rixosa. Aqui observa que ele não está dando um conselho para o homem, ó, deixa a sua esposa e more no quintal. Não, ele está dando um conselho para a mulher. Não seja briguenta, não seja rixosa, controle a sua língua. O para o homem também, tá? Isso aqui vale para os dois. Está dando exemplo da mulher, mas também vale para o homem. Não seja aquele que nada para você tá bom, que acorda falando coisas más, que acorda deixando a outra pessoa cheia com as suas palavras. Ah, nada tá bom, essa roupa aqui, essa toalha aqui, olha, se você pode, vai lá e faz. Ah, mas se eu fizer, a pessoa nunca vai aprender. Né? Eu não sou mãe da pessoa, mas por isso mesmo. Você não é mãe da pessoa, por isso que você pode fazer. Olha, eu tenho uma toalha jogada lá no banheiro, eu vou ficar falando para a pessoa toda hora, você não aprende, a toalha é jogada no banheiro, vai, pega a toalha. Tem pessoas que falam, mas eu não sou mãe do meu marido. Não, mas com meu filho eu também não, com meu filho eu não pegaria. Com meu filho eu ensinaria, olha, vai lá e pega. Vai lá, Benjamin, vai lá, Helena, pega a toalha. Faz vocês, porque para eles eu preciso ensinar. Para o meu cônjuge, não. Lógico que com uma boa conversa eu posso chegar a um equilíbrio, né, dentro de casa, mas tem pessoas que é muito insuportável. Tem pessoa que é rixosa demais. Tem pessoa que, pelo amor de Deus, eu vejo alguns relacionamentos e eu falo, cara, como essa pessoa suporta essa outra? É dificílimo lidar. Então, mulher, seja menos implicante. É ensinamento da palavra. Homem, seja menos briguento, menos implicante. Viva uma vida, um relacionamento mais leve. Nós já passamos alguns minutos aqui, nós já estamos encerrando, tá bom? Bom, você conseguiu ficar claro aqui na sua mente sobre o que é o livro de Provérbios? Lembrando apenas que é um panorama. Mas eu quero falar algo com você agora, ó. Preste atenção nisso. Compartilhe esse vídeo com alguém, que isso aqui é muito importante. Lembra que nós falamos que Provérbios tem 31 capítulos? Né? Se você ler um por dia, você dentro de um mês, com 31 dias, vai ler o capítulo inteiro. Então o que nós vamos fazer? A partir do mês de agosto, 1 de agosto, nós vamos começar aqui fazer uma devocional diária através do Instagram. Nós vamos colocar o link, depois eu vou dizer o Instagram nas próximas aulas, qual Instagram nós vamos usar, se o meu particular ou se o da igreja, e nós vamos compartilhar no grupo da igreja esse link para que todos os dias, às 6h30 da manhã, nós juntos, ao vivo, vamos fazer um devocional diário, cada dia com um livro de Provérbios. O que é um devocional? É uma leitura do capítulo e nós vamos meditar o que aquele texto está nos trazendo de ensinamento, o que aquele texto está me dizendo que eu posso aplicar na minha vida prática, no meu dia a dia, para que eu viva uma vida agradável. Tá? Então nós vamos receber aqui pastores, não será apenas eu, nós vamos receber vários pastores ao longo do mês de agosto, às 6h30 da manhã. É um horário bom, talvez você fale, pastor, é muito cedo, acorde um pouquinho mais cedo. Por que nós escolhemos esse horário? Porque tem pessoas que trabalham muito cedo. Então 6h30, talvez a pessoa já acordou, está preparando o seu café, outros já estão indo para o seu trabalho, vai poder colocar lá para poder ouvir no seu carro. Talvez você vai para o trabalho de carro ou de ônibus, você pode colocar no fone e ouvindo. Então é o horário que nós chegamos à conclusão que dá para você acompanhar. Tá? Se tiver uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, se não tiver ninguém, nós vamos estar todos os meses, todos os dias do mês de agosto fazendo esse devocional. Tá bom, pastor? Se não tiver ninguém, vai ter. Porque nós vamos fazer a nossa parte. Eu não posso fazer com que você aprenda, mas eu posso ensinar. Né? Nós podemos, com a direção de Deus, meditar na palavra, trazer para você uma revelação, uma aplicação, mas eu não posso fazer com que você esteja lá. Isso aí só você pode.
mas ensinar que a nossa parte nós podemos fazer. Então nós vamos fazer isso, tá bom? Chame alguém para participar, algum familiar seu. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair desse mês de agosto mais enriquecido. Pelo menos alguns princípios na sua vida vai mudar. E aí você vai se tornar mais sábio e ter uma vida melhor. Amém? Que é o que a palavra nos promete aqui no livro de Provérbios. Queridos, fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor seja contigo nesse mês, nesse resto de mês de julho, aí, nessa segunda quinzena de julho. Que Ele abençoe essa casa, o seu trabalho, os seus filhos, tudo que você faz. Eu quero orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor nos deu tão rico conhecimento através desse livro. Ah, Senhor, obrigado, porque nós temos hoje disponível para nós coisas que se nós lermos, textos que se nós lermos e trazermos para a nossa vida prática. Pai, o Provérbios é o evangelho de forma prática, aqui, sabedoria de forma prática. Se nós aplicarmos na nossa vida, Senhor, nós viveremos melhor, como diz aqui na tua palavra. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou isso. Obrigado, porque se nós lermos, entendermos, nós evitaremos muito sofrimento na nossa vida. Nossa vida se tornará um pouco mais fácil nesse mundo caído, nesse mundo pervertido, nesse mundo, Senhor Pai, onde a corrupção está cada vez maior, onde o mal tem aumentado, o desamor cada dia está maior. Mas com a sabedoria adquirida do Senhor, nós podemos viver de forma melhor nesse mundo. Obrigado. Fique conosco, Pai. Nos dê dias de paz na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu desejo a você uma semana abençoada. Que o Senhor seja contigo em todos os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.